Pessoal, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui a respeito de um assunto que é um assunto que eu considero super saia justa, é um assunto super difícil de falar por vários motivos, né? Talvez o principal motivo, porque quem olha de fora não consegue perceber o tamanho do problema. E isso pode muitas vezes acabar virando como aquela história do mimimi, do chororô, que o problema não é tão grande assim, mas o problema ele é enorme. Deixa eu primeiro explicar onde que eu quero chegar. Quando você tem muitos anos já de medicina, quando você é um médico mais velho, né? É claro que a tua população de pacientes ela vai envelhecendo junto com você, né? Sobretudo se você for um médico que perde poucos pacientes, né? Claro que tem médico que o cara atende, o paciente vai embora, volta, enfim, e aí isso não é uma verdade. Mas se você for um médico que perde poucos pacientes, os seus pacientes irão envelhecendo com você. Então veja, eu estou formado há 20 e tantos anos, 25, 26 anos. Então, existem muitos pacientes que eu peguei quando eles eram crianças e hoje eles são adultos, são homens, são mulheres, são adolescentes passando para a juventude, jovens passando para a adultez, coisa e tal. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Eu moro numa capital de estado, que é Curitiba, e nós temos aqui uma rede muito privilegiada de atendimento de crianças autistas, né? Eu sempre digo, quem está em Curitiba e está se queixando não conhece a verdade do Brasil. Eu não estou dizendo que é espetacular, eu só estou dizendo que nós estamos muito, muito, muito acima da média do que acontece no resto do país. Nós temos aqui uma rede muito privilegiada de atendimento. E mesmo assim, quando as minhas crianças elas começam a passar de 10, 12, 14 anos, ninguém mais quer atender. Essa é a verdade. Ninguém, eu estou generalizando, tá? É capaz que tenha uma outra clínica ali que queira atender. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Nós precisamos pensar a respeito disso. E não adianta a gente ter uma visão radicalizada da coisa, dizendo assim, mas que absurdo, esses profissionais, eles são dinheiristas, eles só querem bebê autista, tal. Não adianta, porque o cérebro das pessoas funciona assim. Você também, se você tiver a opção de ter um trabalho mais fácil ou um trabalho mais difícil, você também vai escolher um trabalho mais fácil, porque o cérebro funciona assim. Então, se um profissional ele puder escolher entre atender um neném autista de 2 anos ou atender um menino de 16 anos autista com deficiência intelectual e comportamento violento, você acha de verdade que ele vai escolher atender esse de 16 anos? Assim, honestamente, sinceramente, você acha que alguém vai fazer isso? Ué, você não faz, você não escolhe trabalho mais difícil, por que esses profissionais fariam? Eu não estou justificando, eu só estou dizendo que isso é um fato e a gente ficar marretando em cima desse assunto não vai mudar o fato. Então, o que eu digo, né? Essa minha fala nesse momento, ela foi precipitada por um caso que aconteceu essa semana de uma família que disse claramente para mim, um menino de 14 anos, hein, autista nível 2 com DI. A mãe diz assim, doutor Paulo, eu não vou mais atrás de clínica, eu vou ficar com meu filho em casa, eu não suporto mais o que está acontecendo. E eu vou falar o que para ela? Ou seja, a mulher já rodou uma dúzia de clínicas, e olha que eu estou de novo, estou falando de Curitiba, visão privilegiada. Ela já rodou uma dúzia de clínicas, ou as pessoas não querem o filho dela, ou as pessoas que querem não prestam um trabalho adequado para uma criança de 14 anos. E aí, gente, entra uma série de variáveis que são inclusive econômicas, né? Então, quando você vai atender um bebê autista de 2, 3 anos, é muito provável que você consiga fazer um atendimento 1 para 1. Então, um profissional para uma criança. Isso tem um custo. Quando você vai atender um menino de 16 anos, autista DI, com comportamento autoflagelatório, por exemplo, ou comportamento agressivo, não é 1 para 1, é 2 para 1. Às vezes é 3 para 1, ou seja, você precisa de mais profissionais para fazer aquele trabalho que um profissional na criança autista pequena fazia. E aí vem a questão, quem é que paga? Porque o plano de saúde não paga. Então, o plano de saúde não paga, a família também não pode pagar. Então, você entende que você entra numa seara que, no final das contas, não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Então, a gente precisaria propor medidas que fossem razoáveis, né? Então, por exemplo, não é razoável que quem tem um trabalho mais difícil, mais complexo, receba mais por aquilo?
Não é razoável isso? Então a gente tinha que pensar nisso. Então, quando as operadoras de saúde vão pensar em tratamento de criança, tinha que tentar valorar isso. Quer dizer assim, quanto mais complexo é o trabalho, quanto mais duro, portanto a oferta no mercado vai ser menor, se você não colocar dinheiro nisso, não vai resolver. E de novo, gente, não adianta vir com uma visão moralista, dizendo assim, mas que absurdo, dinheirista, não é, é um fato isso. E se a gente continuar com essa visão moralista, de que não é dinheiro, que não é mercado, tudo é dinheiro, tudo é mercado. A questão é que nós estamos pagando por serviços que são de má qualidade, e aí isso fica inaceitável. Reflitam um pouco sobre isso, mas, de novo, tentando deixar essas questões mais morais, vamos dizer assim, de lado, e pensar numa solução para o problema, porque esse problema ele vem se arrastando durante muitos anos e em nenhum momento alguém fez uma sugestão efetiva a respeito da solução.